Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Santana. Estamos abrindo mais um episódio, um vídeo sobre OVNIs. Hoje é sobre OVNIs de novo, devido à grande demanda. Então, e depois de todo esse desacobertamento que os Estados Unidos estão fazendo, né? Teve a primeira leva, certo, de arquivos WAPs, que eles fizeram há mais de um mês atrás. E, consequentemente, fizeram há 2 semanas atrás e há 1 semana atrás. Ou seja, são 3 lotes de arquivos de objetos não identificados. Então, tá ficando quente o negócio. E sem contar que todo mundo fala nisso, todas as mídias internacionais estão noticiando isso. O Brasil está noticiando e vivenciando alguns fatos esquisitos. E tudo isso colabora para as nossas pesquisas. Então vamos lá, estou fazendo react, certo, das notícias da Fox News e a gente vai acompanhando na tela. Assim, a gente vê nitidamente aí um OVNI, um objeto não identificado sobrevoando uma área dos Estados Unidos. E assim, não é uma coisa que dá pra dizer que é um avião, porque não é um avião. Claramente não é um avião. Claramente não é um balão. Claramente. Dá pra ver notoriamente. E tem entrevista com os dois, o congressista Tim Burchett, né, que é uma pessoa já conhecida, né, de grande significado, pois ele traz à baila vários, ele faz essa comprovação e traz. Então, o Pentágono, ele fez essas revelações. Luiz Elizondo também, esse rapaz aí é bem importante, né? Então você vê aí, ó, a imagem de um OVNI sobrevoando, mas só que você vê 2 naves menores, é porque a imagem tá ruim. Tá sobrevoando, ó, você vê que nitidamente não é balão, avião, drone, nada do tipo. Né? Então assim, você vê orbes aí orbitando, ó, tá vendo? Tem... São bolas assim, inexplicáveis. Né? Então assim... E Tim Burchett falando agora, né? Bem importante, congressista americano de grande importância nessa revelação. Certo? A voz dele tem peso. É bem importante, é bem significativo isso. Você vê que tem um objeto que ele não é identificado. Você vê que não é um satélite, ele tem luz própria, ele não é balão, ele não é... Dá pra ver nitidamente. Dá pra ver. E esse primeiro objeto, você vê que é porque a imagem tá ruim. Mas eu consegui ver o original. Então, assim, é uma nave mãe, essa daqui, e 2 naves pequenas. Né? Então, assim, 2 pequenas entrando em uma grande. Poxa, né? O que seria isso? É de se questionar o que seria isso, na verdade, né? Mas, assim, vamos ver, né? Vamos analisando mais aqui. Tô analisando aqui mais imagens pra lembrar vocês. Então, assim, fica difícil pela questão seguinte. É uma nave grande, vocês como viram aí, é uma nave grande, né? E 2 menores, pequenas. Então, assim, é uma nave mãe e 2 menores. Não tem o que explicar. Aí as duas pequenas entram nas maiores. Quer dizer, 2 helicópteros iam brilhar daquela forma e iam entrar em... Não faz sentido. Tem hélice, tem... Gente, não dá. Não dá pra acreditar que é... Tipo assim, é a realidade. A gente só não vê se não quiser. A verdade tá aí na cara. Jogaram. Eles acabaram de jogar isso aqui na cara de todo mundo. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Aqui dá pra ver, ó. Deixa eu colocar mais pra frente aqui. Deixa eu adiantar aqui mais um pouco. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Pronto. Aí deixa eu adiantar mais um pouco aqui. Esse outro também, esse outro avistamento aqui, ele é muito, muito interessante. Porque ele, assim, nitidamente você vê que ele se aproxima, ó. Ele tem um formato de... Como se fosse um leme, né? Ele parece... Ora parece um leme, ora não parece. Solta uma fumacinha atrás. Deixa eu ver mais aqui. Basicamente é isso, né? O que seria isso? Né? Então, assim, esses lotes que eles estão liberando, eles são significativos. São bem significativos. Tem muita coisa ali, eu olhei os arquivos, tem muita coisa nos arquivos que eles são especulações ou apenas objetos não identificados, como satélites, até aviões, que não fizeram o reconhecimento via rádio, certo? Via a comunicação que eles devem ter. Então, eles são monitorados, mesmo que eles não se comuniquem.
na verdade. E aí foi feito esse avistamento. Tem coisas que a gente observa que pode ser satélite, pode ser diversas coisas. Agora, o que não se explica é orbes redondo, que é o que mais me intriga, o que mais pegou pra mim, são orbes redondo. Orbes são bolas redondas, né? Parecidas com a Mãe do Ouro, que aparece aqui no Brasil e de fato, eu vou trazer a Mãe do Ouro aqui, eu vou fazer o vídeo também. Então, assim, a Mãe do Ouro, ela já é uma coisa esquisita. É uma bola de fogo que ela vem dentro da planta, tipo a sarça ardente do deserto, descrito na Bíblia. Então, assim, a gente tem que começar a observar essas revelações apocalípticas. Então, assim, já está na Bíblia, já esteve em algumas passagens da Bíblia e está se repetindo novamente, né? E, assim, ao longo da história, a gente tem observado coisas repetidas, né? Eu vou trazer devagarinho para vocês o meu parecer, a minha visão, tá, sobre tudo isso. Questiono mesmo, pesquiso, sou curiosa. E é isso mesmo. A gente tá aqui pra se questionar. Buscar se questionar. E essas coisas só vêm mostrando que tá eminente, assim, tem coisa escondida, tem coisas que eles estão escondendo há mais de 80 anos. Então, assim, estão vindo os lotes devagar para não assombrar a humanidade. Eu creio, é uma crença minha agora, que esses lotes, eles vão passar, assim, de 10, 15, entendeu? Lotes de entrega. A questão é que a última leva, certo? Há 2 semanas atrás, eles disseram que eram 4 tipos de raça. Vamos falar sobre isso, vamos voltar pra isso. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Vou botar aqui e vou fazer o react aqui. Então, olha. Eles falaram sobre 4 raças, certo? Eles trouxeram dizendo que eram 4 raças. Aí fica difícil pra gente. Por quê? Aqui fala nitidamente que é 4 raças. Tem um cientista, esse cientista que... Deixa eu colocar aqui. Esse rapaz indaga, né? 4 raças, né? Como assim, né? Notícias, elas são da Fox News, tá, gente? E aqui, como eles revelam, que são 4 raças. Né? E aí, ó, vamos dar rapidinho, vamos dar uma olhadinha e eu vou explicando a vocês. Do people think that there's one type of non-human intelligence that's visiting the Earth, or is there many, many types? People who have been involved in recoveries have said there are at least 4 types. Não, o cientista falando são 4 raças. I have not had direct access to that, but I believe the people who I talked to. 4 different types of life. 4 different types of life. 4 different species of aliens. Então são... Another scientist called them Greys, Nordics, Insectoids and Reptilians. All of them have 2. Então ele fala assim que são 4 raças, que seriam os Greys, que a gente já conhece, já avista, já tem relatos, né? Os homenzinhos cinzas dos olhos de gotas, certo? Os nórdicos, que se assemelhariam aos seres humanos. Os reptilianos, que se assemelham a répteis, né? Crocodilos, dinossauros, etc. E os insectoides, que realmente me pega. Me pega porque eu já vi reportagens sobre indígenas falando sobre essa raça que mora dentro da Terra. Que já é outra coisa que a gente tem que se questionar. Se essas raças e se esses seres, eles são extraterrestres ou se eles são intraterrenos que sempre conviveram conosco. Esse é o grande ponto. Porque assim, uma coisa é você dizer que o negócio vem de cima e que ele vai pra cima. Outra coisa é você dizer que ele vem de cima, mas que ele entra na terra, entra no mar, entra no rio e vive por aqui. E depois desce pra terra. Então assim, o que me pega é o insectoide, porque existem relatos indígenas. Vou trazer pra vocês também. Vou até anotar. De um indígena e de vários indígenas falando sobre esses seres que parecem formigas e que vivem dentro da terra. Então, assim, aí me pega. Tem os Greys, que todo mundo conhece, né? Enfim, tudo que a gente já sabe. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu falar uma coisa diferente. Já tem deu certo, novamente, falando. Gente, lembrando que a deputada Luna e o Tim Burchett são as pessoas do governo Trump que estão diante dessa revelação, assim, sempre apoiando noticiando as novas coisas que saem, né? Então eles são importantíssimos nesse momento. Então, assim, gente, são 80 anos acobertando e escondendo da humanidade tudo o que caiu nos Estados Unidos, o que caiu em Varginha. Então, assim, tudo isso está vindo à tona nesse momento. A última leva do lote de sexta-feira, dia 12 de junho, ainda me intrigou ainda mais, porque eles estão começando a falar de seres plasmoides. Então, assim,
Se extraterrestres, 4 raças, já incomoda muita gente, um ser plasmoide incomoda muito mais. Porque assim, o ser plasmoide, eles... Vou fazer um vídeo só com plasmoides para vocês. São seres diferenciados. Eles não têm comportamento humano, não tem 2 braços e 2 pernas. Então assim, começa a incomodar um pouco, começa a pegar, fica puxado. E a gente vê que pelas gravações, eu já vi os vídeos. Gente, é incrível. É incrível. Eu assim, fico maravilhada com tudo que tá acontecendo. Eu fico maravilhada. E hoje é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Trazer revelações, trazer clarear as ideias, né? E é isso que eu busco para vocês. Trazer novidades, trazer tudo que tá acontecendo nas mídias internacionais pra gente ficar atualizado. E observando o que está acontecendo no mundo inteiro, porque não é só nos Estados Unidos e no Brasil. Então isso acontece no mundo inteiro há mais de 80 anos, há quantos mil anos? Há milênios atrás. Então assim, vamos se atualizar, vamos se acostumar com os termos, né, OVNIs, objetos, porque para mim pode ser tanto objetos não identificados, mas que sejam materiais de pesquisa utilizados por cientistas, podem ser seres extraterrestres, ou para mim, que eu penso mais ainda, que podem ser seres interdimensionais. Então assim, o que para hoje a gente vê como espírito, né, o plasmoide mesmo, ele dá uma intenção de ser um espírito, entende? Que se plasma, se modifica. Eu vou trazer para vocês. Então assim, tá ficando difícil, é como se a gente estivesse se encaminhando por uma linha de que a ciência vai abraçar a espiritualidade. Por quê? Porque quando você vê os seres plasmoides, eu vou explicar a vocês vão ficar por dentro de tudo. Então assim, o que é extraterrestre, tudo bem, a gente aceita. Aí, intraterrenos, aí já pega. Plasmoides interdimensionais. Olha como é difícil. Então, vamos supor que o que aquele garoto, as pessoas estão avistando no Brasil, supondo, as pessoas estão vendo no Brasil, sejam hologramas, para não dizer espírito, né? Hologramas que não se toca, mas que eles se plasmam naquele local. Então, eles se plasmam, a pessoa vê, mas você não tem como tocar. A não ser que eles queiram se materializar para que façam essas coletas experienciais que eles já fazem, e eles se materializam, como a gente sabe. Tem as abduções, enfim. É isso, são os meus pensamentos, as minhas conjecturas para hoje. E vou trazer mais para vocês. Vou trazer os seres plasmoides, vou trazer também um episódio sobre... Gente, olha, é incrível. A Operação Prato do Brasil, vou trazer. É uma operação riquíssima. Varginha. Então, assim, não tem só essas, né? Mas a Prato ainda é mais rica do que Varginha. Varginha já foi incrível em 96, mas a Operação Prato é mais completa. É muito bonito. Vou trazer pra vocês. Me acompanhem. E até mais, terráqueos. Tchau, tchau.